O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve apostador, salve, salve apostadora, amantes do tênis, está no ar mais uma edição do Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro, o único que tem um aplicativo Ultimate Tennis Trader que te dá todo o suporte necessário para suas entradas pré-live ou em live no tênis. Tênis Cast número 41 vai falar sobre o WTA International de Linz, na Áustria. As meninas estão de volta às quadras pela última vez em 2020, pelo menos de maneira profissional, oficial. E vamos falar também sobre o ATP 250 de Sofia, na Bulgária. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo para mais um Tênis Cast, Thiago Meirelles. Fala, Thiagão, tudo beleza por aí? Fala, Rodrigão, tudo bom? Graças a Deus, tudo ótimo. Mais uma semana super produtiva, apesar de termos só um torneio, vamos dizer assim, de nível de expressão, que foi o ATP Masters 1000 de Paris, um grande torneio, aliás, até o momento dessa gravação. Obviamente, a gente não consegue fazer isso no final, mas foram jogos que atenderam muita expectativa, jogadores, apesar das desistências de última hora, inclusive do Dominic Thiem, e algum tipo de tristeza do Guy Forget, que é o grande ex-jogador francês, diretor do torneio, dizendo que alguns jogadores não estavam se esforçando para estar presente em Paris e tal. Apesar disso, foi realmente muito legal, e a gente teve, de verdade, os jogadores que lá estiveram se esforçando, tanto é que a gente teve muitos jogos disputados, a gente comentou isso no TLP, eu também comentei no nosso canal do Telegram lá, muitos tie-breaks, muitos jogos disputados, jogos incríveis realmente, já desde a primeira rodada. Eu me lembro aqui de cabeça o jogo entre o francês Hugo Humbert e o grego Tsitsipas, que o francês levou melhor num jogo onde foram 3 tie-breaks. Então a quadra rápida como esperada, mas bacana, uma preparação pro Finals de Londres, mas essa semana a gente volta para nossa rotina de poder olhar tanto para a ATP quanto para a WTA, o que também nos enche de alegria, e é disso que nós vamos falar hoje aqui. Que voleio! Vamos embora então, começando com a WTA, que a WTA teve um calendário ainda mais atribulado do que a ATP por conta da pandemia. Tô até puxando aqui, viu, Thiago, no site oficial da WTA, o último torneio havia sido lá em Ostrava, na República Tcheca, terminou em 25 de outubro. Nós vamos falar agora do torneio de Linz, que começa em 9 de novembro, ou seja, um bom tempo aí sem as meninas em quadra. WTA International de Linz, na Áustria, competição que é tradicional, começou lá em 1991, competição disputada em quadra dura coberta. Dei uma olhadinha aqui nas últimas campeãs e é uma sopa de letrinhas, né, porque tem muita gente lá do leste europeu e também uma mistura de bandeiras, porque tem gente aqui de tudo quanto é país, não temos vencedoras repetidas nas últimas edições. A Gauff ganhou no ano passado, a George ganhou em 2018, aí vem a Strikova, Cibulkova, Pavlyuchenkova, Pliskova, Angelique Kerber, Vitória Azarenka e por aí vai. Ou seja, me parece bem aberta esta competição, né, Thiago? Não podia ser diferente em se tratando de um torneio de WTA, né, Rodrigão? A WTA a gente sabe que é sempre assim, é quase que imprevisível, e o trabalho que a gente faz aqui é de muito cuidado e muita cautela, e é de novo o que a gente vai fazer aqui, especialmente num torneio deste tipo, nestas circunstâncias. Esse histórico de campeãs variadas, que eu acabasse de varrer, uma das justificativas para isso eu daria seria o posicionamento no calendário, né? Ele é realmente um torneio que acontece muitas vezes até depois do Finals da WTA, às vezes uma semana antes, às vezes uma semana depois, mas isso é final de temporada, né? E é aquilo que a gente já vem comentando já há algumas semanas, muitas jogadoras já não estão com toda aquela motivação para se esforçar. A quadra indoor é uma quadra que machuca muito
as articulações dos jogadores e das jogadoras. Então tem muitas meninas que acabam indo lá mais para fazer, mais para pegar o cheque, que a gente fala, né? Cumprir o contrato de números de torneios que precisa participar, assinado com a WTA, mas, obviamente, tem outras meninas que vão lá porque não jogaram o suficiente durante o ano, porque querem conquistar pontos, porque querem conquistar títulos e, obviamente, querem conquistar a sua premiação. E esse ano, eu acho que é um ano mais difícil ainda, justamente pelo que comentou, Rodrigo, que faz 2 semanas que a gente não tem WTA, aliás, tem algumas meninas jogando uns torneios de nível ITF pela Europa e nos Estados Unidos, tá? Mas o grande torneio do Finals da WTA não ocorreu, nem vai ocorrer. Teve o WTA de Ostrava, na República Tcheca, que foi realmente um grande torneio, com aquela final entre a Azarenka e a Sabalenka, que a Azarenka acabou desistindo no meio da partida com uma crise de enxaqueca. Mas a verdade é que este é o primeiro torneio depois deste de Ostrava que acontece de nível WTA. Bom, se a gente já tinha que ter cuidado no WTA Linhas todos os anos, este ano mais ainda. Mas, quando a gente olha as jogadoras que vão lá estar, por outro lado, ele é um hall de jogadoras muito mais forte do que geralmente acontece. Tá? Então, eu não tenho certeza que vai ser um torneio fraco. Afinal de contas, a gente começa já de cara com a melhor ranqueada sendo a Aryna Sabalenka, Elise Mertens, Yastremska, Alessandrova, Kudermetova e assim por diante. Tá? Então, assim, não é tão fraco assim. A Sabalenka, se ela for para jogar o que ela pode, né, ela realmente vai ser a grande favorita, tendo aí, se a gente olhar só para ranking, a Mertens como a principal adversária dela, de quem ela geralmente não tem muitas complicações, né? A Mertens é aquele tipo de jogadora, na minha opinião, que joga muito contra jogadoras piores e joga muito abaixo do nível dela contra jogadoras do topo do ranking, né? Ela é aquela jogadora bem intermediária. É difícil de atuar, inclusive, porque quando ela joga com jogadoras mais fracas, a Mertens passa por cima. E aí, ou tanto na live ou na pré-live, tu tenta pegar um handicap, tenta fazer um lay e toma na cabeça, pelo menos comigo. E quando ela vai enfrentar grandes jogadoras, tu acha que ela vai conseguir fazer um jogo, né, mais competitivo e mostrar o tênis que ela geralmente mostra até a segunda, terceira rodada da semana e acaba decepcionando. Essa é a minha memória, é a minha leitura da Mertens. Então não seria adversário. Então a grande questão aqui é saber se a Aryna Sabalenka vai pro fight, né? Vai pro jogo sério ou não. E isso a gente só vai saber quando a gente vê ela em quadra, né? Depois disso, claro, tem a Mertens, e se a Sabalenka não tiver a fim de jogo, ou quem sabe até nem aparecer em links para jogar, a Mertens sim, justamente pelo que eu acabei de comentar, se torna a grande favorita, porque ela vai ser, né, a melhor tenista dentre as que restarão, nesta minha hipótese, de a Sabalenka ou não aparecer, ou aparecer meio de corpo mole e perder logo na primeira ou segunda rodada, e isso vai ser baseado puramente na motivação da Sabalenka. Se a gente analisar tecnicamente um pouco o que acontece geralmente em Linz, a gente vê que é uma quadra clássica indoor, muito rápida, né? É um torneio jogado numa quadra que é escura, né? É um cinza claro com um cinza escuro, quase num ginásio, assim, o áudio ele fica bem com um eco, né? Com uma ressonância bem grande, e fica um jogo de indoor extremamente clássico e rápido. E aí a gente olha para as campeãs e para as jogadoras que geralmente fazem boas campanhas, a gente não tem a menor dúvida disso, né? A grande Rybarikova, que se aposentou este ano, e outras como Strikova, Golubic, né? A própria Tatiana Maria, né? Lá em 2017 ainda, Belinda Bencic, já fez quartas de final por aí, Alessandrova, Camila Giorgi, Petkovic, Alison Van Uytvanck, né? A grande jogadora de indoor, uma das jogadoras mais que tem uma das maiores diferenças de performance
entre as superfícies, né? Ela vai para uma quadra de saibro, ela não consegue jogar, vai para uma quadra super rápida quando é grama e indoor, ela joga muito, né? Então aquelas jogadoras que variam, também já fez semifinal aí em 2018, George de novo fazendo semifinal. E ano passado esse torneio, para quem não se lembra, foi o ressurgimento, eu poderia dizer assim, da Ostapenko, campeã de Roland Garros, numa final com a Gauff, que também fez quando a Gauff, na verdade, surgiu aí para a chave principal, para a linha de frente da WTA, com aquela performance em Wimbledon, e acabou coroando essa temporada de estreia dela já com um título aí no WTA de Linz, derrotando justamente a Helena Ostapenko. Bom, é uma quadra rápida, é uma quadra indoor clássica. Não temos excelentes sacadoras na WTA, a não ser a própria Sabalenka, escaladas para este torneio. A partir daí, Mertens e Yastremska, Alessandrova, a gente poderia colocar como uma jogadora que se baseia muito num jogo de saque, mas nada além disso. Kudermetova, a própria Podoroska vai passar por aí, Teichmann, Bernarda Pera, Ksiniakova, Sorib Stormo, Sorib Stormo que fez aquele jogo sensacional com a Sabalenka lá em Ostrava, Arantxa Rus, Krejcikova, George, Begu e assim por diante. Bom, a lista é isso aí, É top 30 para fora da WTA. Quem é que vai chegar lá na final, Thiago? Essa é a pergunta que vai me fazer, Rodrigo? Tô esperando já que quem é que vai chegar lá, ou tu tem outra pergunta para me fazer, Rodrigão? Na verdade até tenho antes disso, viu, Thiago? Aliás, até antes da pergunta, só corrigir ou retificar uma informação aqui, eu falei que este seria o último torneio WTA da temporada. A gente até vai ter mais um, né, Thiago? Lá em dezembro que é um WTA 125K, então já não tem tanto aquele peso, que é o Open de Limoges na França. Preto no branco, então, este não é o último torneio, mas é claro que com esse peso, com esse tamanho, é a última competição. E é dentro disso que eu queria entrar em outro assunto com você, antes da gente falar das eventuais finalistas ou das jogadoras que devem chegar bem avançadas, né, nas fases avançadas da competição em Linz. Até que ponto o fato de ser a última competição do ano pode influenciar positiva ou negativamente nas jogadoras e, é claro, no nosso trabalho apostando, fazendo trade, enfim, que tipo de situação é importante a gente ficar de olho, lembrando do calendário que o ano está acabando para as meninas. Esse é o nosso grande desafio neste momento, de análise pré-torneio, análise antes de tudo começar. Eu estava tentando dar uma olhada aqui para confirmar a presença de algumas jogadoras, mas essas jogadoras que eu comentei que estão jogando ITF, em alguns lugares da Europa e nos Estados Unidos, nenhuma delas está me parecendo inscrita para esse torneio. E até eu vim conferir porque de cabeça, eu já tinha feito esse cheque, de cabeça nenhum dos nomes que eu varri aqui na preparação me chamou a atenção como se tivesse jogado, e realmente, a não ser uma mudança de última hora, nenhuma dessas jogadoras vinham jogando. Então, é muito complicado dizer agora quem vai chegar. Qual é a motivação? Bom, a gente já está em novembro. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que enxergar que a gente está no fim de uma temporada, é verdade, mas foi uma temporada muito difícil, muito diferente. 2020 teve aquela grande parada, mas tudo está desenhado. Tirando a questão de público, tudo está desenhado para termos um 2020 mais perto da normalidade. E o que eu estou querendo chamar atenção com isso? Que a gente não pode esquecer que a temporada de tênis ela começa na primeira semana de janeiro. Então, em sendo este o último torneio dessas meninas, elas vão ter aí 45 dias de férias, entre aspas, Mas foi um 2020 muito diferente, como a gente comentou. E esses ITFs que estão acontecendo nesse momento do ano são justamente, com algumas jogadoras que normalmente não jogam esses torneios, é justamente uma coisa diferente. Talvez algumas jogadoras querendo manter o ritmo para, de fato, ter férias em dezembro. Eu não tenho acesso ao planejamento de cada uma dessas jogadoras. Mas talvez, e até esses ITFs, ou muitos ITFs, acontecem. O tênis, na verdade,
parar, ele não para. Tem alguns torneios pequeninos, né, que acontecem até em dezembro. E talvez algumas dessas jogadoras tenham algum tipo de planejamento que invada dezembro, ou que pelo menos estique um pouco mais, ou então que pare agora em Linz, ou nem vá para Linz e comece dezembro um pouquinho mais cedo, porque as férias, na verdade eu falei 45 dias de férias, mas é 45 dias sem jogo oficial, né? Porque dezembro, geralmente, as férias dos jogadores vai até, no máximo ali, 5, 10 de dezembro, porque eles precisam aí de 2, 3 semanas de treinamento para chegar na primeira semana de janeiro já em ritmo de competição. Então, entender e conhecer o planejamento de cada um dessas jogadores que vão estar lá é muito difícil, muito difícil. Não tem como a gente adivinhar nada, essas informações, esse tipo de informação raramente vem à tona nas redes sociais, então realmente é muito difícil mesmo a gente saber. Quem vai fazer boas campanhas? Também muito complicado. Se a gente tirar todas essas variáveis, essas incógnitas, né, circunstanciais disso, eu colocaria minhas fichas, 2 fichas eu tenho para colocar. Primeiro, considerando que todo mundo vai jogar sério. E aí eu vou na Kudermetova, que fez um WTA Ostrava muito bom. E por não ser uma jogadora que atrai muita atenção do mercado, ela talvez apareça com uma odd boa para mercado de campeã. Tá? Isso a gente falando aí no mercado de campeã. Durante a semana a gente vai precisar ver que chave vai aparecer para ver se o mercado vai dar algum valor em cada partida. Mas para fazer boas campanhas, eu acredito que Kudermetova pode ser uma boa opção. E uma jogadora que fez um 2020 bastante interessante lá no começo da temporada, numa superfície que ela geralmente não chamava muita atenção. Mas por ser uma jogadora extremamente séria, focada e que luta muito nas partidas, a alemã Annalena Friedson, pode ser também uma boa opção para a gente ficar de olho, tá? Agora, Marta Kostyuk, da Ucrânia, seria a minha moedinha também para poder fazer algum estrago para completar um trio. Não vou ficar com 2, vou ficar com 3 então, e a ucraniana Marta Kostyuk. Por quê? Primeiro, é uma menina de muito talento, podem anotar esse nome que em 2021 vai aparecer muito bem na WTA, a ucraniana Marta Kostyuk, vem jogando, ela não jogou essa semana, mas ela jogou 2 ITFs e fez final nos Estados Unidos, um contra a Bellis, com a Cici Bellis, e outro com a menina que eu não me lembro, mas ela fez 2 ótimas campanhas, tá? Descansou essa semana, provavelmente para chegar forte em Linz. Então, olho na Marta Kostyuk, vai passar pelo quali. A alemã Friedson é aquele tirinho na lua, sabe? Aquele tirinho que a gente quer pegar quando ninguém tá vendo, longe. Se pegar, pegou. Eu acho que realmente pode ser uma boa moedinha para largar. E, como eu fomentei também, na parte mais de cima, das meninas mais top do ranking que estarão lá, a Verônica Kudermetova. Por quê? Repetindo, fez uma ótima campanha em Ostrava, mostrou que está em forma, fez grandes jogos mesmo, e eu estou falando isso porque ela no Saibro geralmente fazia jogos bons, e ela fez muito bons jogos neste piso, que é parecido com o que a gente vai encontrar em Linz. Ostrava era mais lento, tá? Ostrava era um pouquinho mais travado, aí em Linz vai ser um pouquinho mais rápido, mas eu ainda acho que a Kudermetova pode sim fazer uma boa campanha na Áustria, nesse glorioso e sempre tradicional fim de temporada que acontece em Linz, Rodrigão. E é claro que você poderá acompanhar esse torneio pelas informações que o Thiago Meirelles traz gratuitamente no canal do Telegram do Trading Like a Pro. O link está aqui na descrição deste TênisCast. E você que quer trabalhar mais profundamente, tanto nesta competição como no ATP, do qual nós vamos falar na sequência, tem para você o aplicativo Ultimate Tennis Trader, uma exclusividade do Trading Like a Pro. Lá você conta com uma infinidade de informações, jogo a jogo, jogador a jogador, jogadora a jogadora, tudo para você das 2 competições que rolam nesta semana, mas de todas as competições que estiverem rolando, evidentemente, enquanto você estiver conosco no TLP Club, o link também está aqui
na descrição deste Tênis Cast. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. Já falamos das meninas, agora é a vez dos meninos. Vamos para o ATP 250 de Sófia, na Bulgária, competição também disputada em quadra dura indoor. ATP de Sófia, Thiago, que começou a ser disputado em 2016, portanto é um torneio relativamente novo no calendário, tem o Medvedev como atual campeão. No tênis masculino, a temporada ainda vai se esticar um pouquinho mais, os jogadores ainda têm que dar um gás a mais do que em relação às meninas que nós comentamos agora há pouco, e é claro, a tua análise também passa por aí, deste ATP lá da Bulgária, Thiagão. Essa é mais uma novidade que está acontecendo em 2020, nesse maluco 2020, que é o ATP de Sófia, que é relativamente novo, nós vamos aí para a 5ª edição, mas que geralmente ele acontece em fevereiro, lá no começo da temporada, depois daquela gira pela Oceania, que é encerrada pelo Australian Open, quando vai em fevereiro que o circuito se divide. Vai uma parte jogar torneio de saibro aqui na América do Sul e vai uma outra parte do pessoal jogar torneios indoor na Europa. E este ATP de Sófia era um deles. Com tudo isso que aconteceu, esse torneio foi realocado para esta penúltima semana de ATP em 2020. Bom, tem uma pitadinha a mais que pode apimentar esse torneio, que é a disputa pela última vaga no ATP Finals que acontece em Londres. Como a gente sabe, o Andrei Rublev, com o título que conquistou em Viena, o russo se qualificou para o ATP Finals e sobrou uma única vaga. Dentre os jogadores que tinham possibilidade, apenas 2 foram para o Masters de Paris para tentar pontuação. Eram eles Diego Schwartzman, o argentino, e o espanhol Pablo Carreno Busta. No momento da gravação, os 2 ainda estão jogando o ATP de Paris com chances. O Busta só tem uma chance de chegar em Sófia disputando ainda uma vaga, que é ser campeão do Masters 1000 de Paris. Bom, a tarefa dele é muito mais difícil do que se imagina, porque exatamente a próxima partida dele é contra o seu compatriota Rafael Nadal. Se ele for campeão do ATP de Paris, chega em Sófia disputando ainda a pontuação com o argentino Schwartzman para ver quem pega a última vaga. O Schwartzman com mais uma vitória, e o próximo jogo dele seria contra Daniil Medvedev, ele já se classificaria independente do título do Busta. Tá? Então, tá quase definido, né? Matematicamente tinha chance. Essa seria a pitada final do ATP de Sófia. O que eu acho que vai acontecer? O Busta não ganha do Nadal, não é muito difícil de se prever isso. O Schwartzman vai se classificar para o ATP Finals de Londres e, consequentemente, vai desistir do ATP de Sófia. E é por isso que eu estou falando isso também, porque o Schwartzman é um dos jogadores, aliás, é o único top 10 que está escalado para jogar. E eu desconfio se ele garantir a classificação com o não título do Carreno Busta, ele vai dar uma semaninha de folga, já que ele vem de 2 ou 3 semanas jogando em indoor pesado para tentar justamente essa vaga, que vai ser a primeira vez do argentino na corrida dos campeões terminar entre os 8 colocados. Bom, considerando que esse cenário que eu desenhei aqui é o mais provável e aconteça, a gente tem outros jogadores que fazem com que o torneio de Sófia seja interessante, sim. Afinal de contas, estão escalados lá Denis Shapovalov, o Milos Raonic, que está fazendo uma boa campanha no Masters 1000, o Félix Aliassime, Borna Coric, Deminaur, Lajovic, Krajinovic, Sonego, Humbert, Manarino, Struff, John, bom, e assim por diante, tá? Então, e aliás, muitos desses jogadores estavam no Masters 1000 de Paris e vêm jogando já indoor. Então, o ATP de Sófia, que tradicionalmente reúne bons jogadores de um nível bem razoável, né? E quando eu digo bem razoável
tão bom quanto quase top 10, né? Tirando os top 10, sempre os caras estão por ali. Dessa vez, mesmo sendo realizado no final da temporada, vem de novo um bom haul, uma boa lista de jogadores. Eu acho que a gente pode esperar muito bons jogos na semana que então antecede o grande encerramento da ATP. E se nós teremos de maneira menos intensa essa disputa na Corrida dos Campeões, falando especificamente do que estará em jogo no ATP de Sófia, Thiago, obviamente a gente vai ter outros atrativos. O título, evidentemente, em si, o dinheiro, são 325 mil euros em premiação nesta competição, além dos pontos no ranking da ATP. Posto tudo isso e levando em consideração a quadra, a situação do calendário, todas essas possibilidades, o que é que você imagina desta competição? Aqui a gente pode afirmar que é o último torneio da temporada para os jogadores que lá estarão, tá? Afinal de contas, quem classificou para o Finals vai jogar o Finals e quem não classificou não tem mais o que fazer, entre aspas, né? Este ano a gente não vai ter o Finals da Next Generation, né? O Next Gen, aquele que acontece com regras um pouquinho diferentes e tal. Então, quem jogar em Sófia vai jogar o último torneio, quem vai para o Finals, o último torneio vai ser lá. Então eu acho que assim, eu mantenho a minha posição de que teremos ótimas partidas, tá? Quem terminar o torneio de Sófia, quem fizer a final do torneio de Sófia, vai ter jogado a sua última partida em 2020 no dia 14 de novembro. Isso significa praticamente exatos 45 dias até 2021, e aí eu não sei exatamente qual vai ser o dia que vai começar os jogos em 2021, mas a primeira segunda-feira é no dia 4. Então vamos botar aí 50 dias até a primeira rodada do próximo torneio. Não sei se vai ser a ATP Cup, como foi esse 2020, né? A situação na Austrália não é tão boa assim, então a gente precisa ainda ter essa definição. Mas eu vou considerar que o calendário vai iniciar na primeira semana de janeiro. Então é férias, né? Quem perder na primeira rodada tem mais dias ainda, é férias. E eu acho que os caras que vão lá, os nomes que a gente até comentou aqui, vão para jogar sério, vão para jogar bem, tá? É uma quadra extremamente rápida, né? Mais rápida ainda que a de Paris, é um indoor bem rápido, bem característico, bem clássico, né? Como eu comentei do WTA de Linz, e a gente olhando o histórico dos ganhadores, a gente vê claramente isso, né? Se a gente não vê um grande sacador, a gente vê caras que gostam muito de quadra rápida, né? Buscando 2017, aí, 3 anos atrás, que é geralmente o que a gente procura. Dimitrov e Goffin fizeram final, Basilashvili, Roberto Bautista Agut, Martin Klizan, o próprio Victor Troicki ainda, né? Quando frequentava esse nível de torneio, e o já aposentado Gilles Miller, né? O jogador de Luxemburgo, aquele que é um clássico saque-voleio, muitos tie-breaks, muitos set longos acontecem, geralmente aí pouquíssimas quebras de saque. Em 2018 a gente teve, né, o Mário Scopio, o romeno, que saca muito, mas também tivemos Wawrinka, o próprio Marter, o próprio Troicki, de novo, Bagdad. Aqui já não foi um torneio tão pesado, mas teve ainda a presença do Stan Wawrinka nas finais, e ano passado um título do Daniil Medvedev, o russo, que fez um 2019 realmente muito bom, jogando na final contra um cara que não tem muito saque, mas o húngaro Fucsovics, que gosta muito da quadra rápida. Gael Monfils, Berrettini, Tsitsipas, Klizan de novo, Verdasco, Bautista Agut e assim por diante, né? O próprio Jan-Lennard Struff, o alemão daquele saque potentíssimo, Robin Haas, Kukushkin, ou seja, puramente jogadores de quadra super rápida, ou por ser grandes sacadores, ou por ter um estilo de jogo de redirecionamento de potência, ou de golpe bem flat, né? Bem, um golpe sem muito efeito, batida na linha da cintura, e aí a quadra rápida é extremamente boa para esse tipo de jogador. Agora, quem é que vai fazer? De novo, quem é que vai fazer uma boa campanha? Não sei. Eu sei quem vem fazendo boas campanhas e eu sei quem vem sofrendo. E isto é a consequência daquele trabalho que a gente sempre comenta aqui, diário, semanal, mensal e eterno, né, dos apostadores e traders em tênis, que é o tempo todo ir alimentando a nossa base de informação, né? Quando eu vejo aqui Denis Shapovalov,
ele vai ser o tenista melhor ranqueado para entrar. Mas com que confiança eu vou me posicionar a favor do canadense depois de ele passar todas as atribulações que ele passou nas últimas semanas, até culminando com aquela derrota para o Rodionov, a qual ele perdeu de uma maneira, assim, não anormal, né? Mas ele jogou muito abaixo do que ele pode jogar. Então, como é que ele tá? Será que ele melhorou do ombro? Será que ele vai de novo só para cumprir tabela? Não sei, né? Será que ele vai? Também não sei. Então, isso é o tipo de coisa que a gente precisa ter debaixo do nosso braço, anotadinho no nosso caderno. Vamos ter Carreno Busta. Se ele não classificar para o Finals, qual é a motivação? Ele que já vinha meio capengando, que fez uma gira indoor dessas 3-4 semanas muito abaixo do que ele pode apresentar. Eu mesmo aqui nos Tênis Cast, um atrás do outro, eu sempre falava dele e ele sempre decepcionando, provavelmente algum tipo de lesão, alguma coisa incomodando ele e ele fazendo um esforço acima talvez do que ele pudesse para tentar participar do Finals, né? Talvez isso, ou a pressão de ele ter que ganhar para poder entrar no Finals pode ter comprometido a performance dele. E aí, será que ele vai para Sofia? Será que ele vai com que motivação, se agora está fora do Finals? Raonic, mesma coisa. Se for bem em forma, mas a gente sempre tem uma pulguinha atrás da orelha das condições físicas dele. Canadense de novo ali acima, né? Muito instável. Borna Chort, muita expectativa eu criei nele para essa semana, fez entrada inclusive no mercado de campeão e ele acabou perdendo logo na segunda rodada para o australiano Thompson. Difícil, né? Difícil saber se esses caras, porque esses caras já vêm jogando algumas semanas, 2, 3, 4 semanas. Será que ainda querem dar um último tiro pesado? Não sei. Então, esse realmente vai ser um torneio onde a gente precisa buscar oportunidades nas zebras, no inesperado, né? A gente vai ter aí um Krajinovic que está tentando buscar a forma dele. Esse é um cara que eu acredito que queira fazer uma boa semana. A gente vai ter o italiano Lorenzo Sonego, depois daquela grande semana em Viena, não conseguiu passar pelo De Minaur na segunda rodada em Paris, mas quem sabe ainda venha com aquele pique que ele apresentou e possa fazer uma grande campanha em Sofia, já que tem um grande saque, né? O francês Hugo Humbert já é um cara que eu teria um pouco mais de cautela. Apresentou muito cansaço no jogo contra o Cilic, que aconteceu hoje, no dia da gravação, e já na próxima rodada não sei como ele vai apresentar. Ele estava realmente muito cansado. Temos aí, então, talvez o cara que pode ser o grande candidato, na minha opinião, que é o Leonard Struff, que fez ótimas partidas, especialmente em Viena, contra o Tsitsipas, e numa lista de jogadores dos que estão melhor ranqueados que ele, com todo esse tipo de incógnita que eu citei agora, é um cara que, com a potência de saque que ele tem, numa quadra super rápida que é Sofia, pode sim fazer uma boa campanha. Pode sim. Eu acho que depende muito da motivação dele, mas é um cara que eu não tenho muita... Eu acho que é um cara que não tenho muitos senões, né? Eu tenho muito mais pontos positivos que me fazem acreditar que ele queira fazer uma boa semana do que o contrário, tá? Além deles, a gente tem aí outros caras que eu já não tenho confiança. Marin Cilic, né? Veterano, né, tentou fazer uma boa campanha, não conseguiu passar pelo cansado Humbert. Yannick Sinner saiu machucado lá em Viena. Será que vai querer jogar? Será que vai jogar? Será que vai querer jogar e talvez recuperar uma lesão que ele recém curou e aí complicar o planejamento de final de ano? Né? Richard Gasquet geralmente só joga bem, já está mais para o final do que para lá, não é um cara que eu botaria. Agora, outro cara que sim, eu botaria fichas é o húngaro Fucsovics. Tá? Então, Jan-Lennard Struff e Marton Fucsovics são os dois caras, né? O Fucsovics, inclusive, finalista no passado, são os caras que eu ficaria de olho aí da chave principal de Sofia. Chave principal. No qual tem gente interessante. O próprio Gilles Simon, Pospisil, Gerasimov, depois daquela ótima semana lá no Cazaquistão, e assim por diante. Tá? Então, um torneio que eu acho que vai apresentar
bons jogos e, mais do que isso, muitas oportunidades de a gente se aproveitar de um favoritismo errado de alguns jogadores ou talvez exagerado e às vezes muito pesado pelo público, pelo mercado, em cima do nome e do ranking de alguns jogadores, Rodrigão. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. E aí que tá uma das grandes graças do tênis, né? Quem acompanha o Tênis Cast percebe que a cada semana o insight do Thiago muda em relação a um torneio específico ou a outro torneio específico. E é muito louco isso, né, Thiago? Porque, de maneira geral, são os mesmos jogadores, né? Muda, claro, um ou outro ali na tabela do campeonato, mas, a grosso modo, são os mesmos atletas. O tênis também é especial por isso, né, Thiago? Cada semana pode ser diferente. É o que a gente sempre comenta, né? Eu vou usar de novo a frase que eu usei semana passada, que é que a partida de tênis, ela não acontece só naquele momento, né? A partida de tênis, ela começou semanas, meses, às vezes até um ano antes, naquela questão de pontuação que a gente fala. E aqui é mais um caso. E por que isso acontece? Porque cada semana tem um contexto, né? Às vezes é um torneio isolado, não tem torneio grande nem antes nem depois, às vezes acabou de ter um torneio grande, às vezes vai ter um torneio grande, e todas essas variáveis de pontuação, chance de classificação, tipo de superfície, lesão, recuperação de lesão, possível lesão, planejamento de férias, tudo isso tem que estar na mesa. E, na verdade, tudo isso está na mesa. Tudo isso são cartas deste baralho, deste grande baralho, que é o circuito de tênis. E para nós que queremos tirar dinheiro do mercado a partir disso, não tem outra maneira a não ser dominar e saber o valor de cada uma dessas cartas. E mais, saber que o valor de cada uma dessas cartas, como tu bem disse, muda a cada semana. E é para isso também que nós do Trading Like a Pro estamos aqui, para te levar informação, conhecimento. Um dos braços disso é o Tênis Cast, e eu agradeço demais pela sua audiência, pela sua companhia, mas você tem também os outros canais do TLP, todos à sua disposição. Thiago, para a gente encerrar o Tênis Cast, não podemos deixar de registrar o momento histórico que tivemos nessa semana, a vitória de número 1000 de Rafael Nadal em jogos profissionais de tênis, entrando num grupo seletíssimo. Que prazer e que privilégio do nosso mundo, né, da nossa geração, de poder ver alguém como Nadal em quadra. Cara, o Rafa Nadal é um dos caras que eu mais admiro no esporte, né, como um todo. É um cara que até pouco tempo atrás eu tinha uma certa rejeição, vamos dizer assim. Não do aspecto tenístico dele, muito pelo contrário, né? Quem sou eu para discutir isso, mas era um cara que não me passava inspiração. Eu até não tenho a antipatia que eu tenho, por exemplo, com o Djokovic, né? Que respeito o tenista, a característica absurda e a capacidade que ele tem de jogar tênis, mas que fora isso, para mim, me gera uma antipatia muito grande. O Nadal não era antipatia, ele só não me inspirava, como, por exemplo, falando do tênis, o Federer me inspira, e o Andy Murray me inspira muito mais ainda, né? Agora, de um tempo para cá, alguma coisa mudou em mim, que eu comecei a enxergar algumas coisas no Nadal que realmente fazem com que ele seja um cara, que eu enxergue ele como um cara absurdamente de altíssimo nível. É um esportista que, eu costumo falar assim, cara, ele é um dos, né, suprassumos do esporte, cara. É um cara com uma dedicação, com um foco, com uma cabeça, com um mental absurdo. Quem acompanha tênis sabe que o mental é uma das coisas mais importantes, talvez a mais importante para quem joga tênis. E essa certamente é uma das principais razões porque o Nadal, com 34 anos e meio de idade, continua sendo e fazendo e jogando da maneira que ele joga. É incrível o que esse cara faz em quadra, é incrível a disciplina tática, mental, emocional e tenística que ele tem para jogar uma partida. E, né, não tenho a menor dúvida que esses foram os elementos que levaram ele a 1000 vitórias
dentro do circuito profissional de tênis masculino. É realmente de se tirar o chapéu. A gente é muito, eu costumo dizer isso também, a gente é muito, muito, muito privilegiado. Foi isso que tu comentou, Rodrigo, eu concordo contigo, cara, de ter Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer jogando tênis ao mesmo tempo. Olha, meus amigos, talvez nenhum de nós, vocês, eu, tu, Rodrigo, e todo mundo que está nos ouvindo, nenhum de nós esteja vivo para ver alguma coisa acontecer e talvez ver algum jogador melhor que esses três, né? Então, aproveitando a homenagem ao Nadal, eu estendo a homenagem a esses outros dois monstros aí, Djokovic e Federer, que ainda não fechou a porta, né? Ainda disse que vai jogar e a gente talvez tenha em 2021 a última temporada dele. Eu não acho que ele vai fazer um anúncio de essa é a minha última temporada, isso bagunça muito a cabeça. Ele mesmo disse, quando decidiu, parou, tchau, não volto mais. Então o recado é o seguinte, aproveitem cada minuto da próxima partida do Federer e o recado também fica para Nadal e Djokovic, que certamente vão ficar mais uns 2 ou 3 anos aí, né? No mínimo, eu acredito, mas aproveite, porque esses caras são realmente algo que talvez, ou com muita tranquilidade, eu digo que não veremos mais em vida. Match Point. E é um privilégio para a gente também ter a sua audiência aqui no Tênis Cast de número 41, que vai chegando ao fim. Hoje falando sobre o WTA International de Linz, na Áustria, e também sobre o ATP 250 de Sofia, na Bulgária. Muito trabalho na semana que se inicia, né, Tiagão? Muito trabalho, a temporada ainda não acabou, ainda temos aí no mínimo 30 dias de trabalho. Tem essa semana com esses 2 torneios, depois tem o Finals, talvez dê para dar uma beliscadinha naquele WTA de Limoges, na França, o 125K, e depois umas férias que até merecidas, eu diria. A gente teve aí, acho que uns 90 dias, 120 dias parados, mas os últimos 120 dias foram bastante intensos também, e vamos dar uma descansadinha e torcer que 2021 seja um pouco mais normal, Rodrigão. Muito obrigado pela parceria mais uma vez, pela 41ª vez, e um abraço especial para todo mundo que nos ouve. Fiquem tranquilos que ainda tem Tênis Cast em 2020 e a gente se vê semana que vem. Um grande abraço, keep it green. Tem lenha para queimar ainda. Nós somos o Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro. Produção e apresentação de Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Jéssica Mendes e Marco Meirelles. A todos mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia e aquele pedido sempre especial aqui no finalzinho do Tênis Cast. Gostou do episódio? Curte, compartilhe, conte aos amigos. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço. Até lá. O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.